Mateus capítulo 9, nós vamos ler os versículos 16 e 17. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração aqui hoje, eu tenho certeza que vai ser diferente para a gente celebrar esse final de ano, Natal e tudo que está vindo por aí. Amém? Está todo mundo aí? Mateus capítulo 9, versículos 16 e 17, é um texto extraordinário. Presta atenção no que Jesus está dizendo, olha que coisa fantástica. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo rasgará parte da roupa e o rasgo ficará maior. Nem se põe vinho novo em recipiente de couro velho. Do contrário, se rompem, derrama-se o vinho e os recipientes se perdem. Mas põe-se vinho novo em recipiente de couro novo, e assim ambos se conservam. Amém. Eu sou fascinado pela fraseologia de Jesus, o jeito como ele conversava. Alguém vem com uma pergunta teológica tremenda e Jesus pega uma coisa do dia a dia, roupa velha, vinho velho. Jesus tem essas coisas, ele não era muito dessa enrolação que a gente tem quando pensa em teologia profunda. Para Jesus ele gosta de fazer isso, ele chama os discípulos e fala assim, está vendo aquele lírio do campo? Os discípulos olham, a coisa mais comum do dia a dia para um discípulo daquela época era ver isso. Está vendo aquele lírio do campo? Estamos, Senhor, e daí? Nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. Jesus desmontava toda a pompa e as circunstâncias salomônicas e colocava debaixo de um lírio. Jesus chega para os discípulos e fala assim, vocês não precisam ficar ansiosos com isso ou com aquilo, eu quero que vocês olhem para os lírios e para as aves do céu. Ele acaba com a teologia do desempenho, ele deixa todo mundo na base da dependência de um Deus que conhece a nossa história. Então aqui hoje eu quero conversar um pouco com vocês sobre uma dialética muito interessante, entre o velho, o novo e o remendo. Amém, irmãos? Esse mesmo texto que nós lemos, na versão A Mensagem de Eugene Peterson, que eu gosto muito, eu acho legal porque ela é decisiva. Essa versão que eu li aqui dá uma certa volta, outras versões, as clássicas, então vão mais longe ainda, jogam uma ideia de couro, tão de couro que fica até velho, né? A ideia aqui do Peterson é trabalhar uma simplicidade do texto. Quer ver? Olha que interessante, a mesma mensagem, só que na versão A Mensagem diz assim, Mateus 9, 16, 17, ninguém corta um cachecol de seda para remendar uma roupa velha. Usa-se um remendo que combine, e aí ele termina dizendo assim, ninguém guarda vinho em garrafas rachadas. Não é melhor? Direto. Ninguém guarda vinho em garrafas rachadas. Olha que interessante, Jesus responde nesse texto aos questionamentos dos discípulos de João. Eles vêm com questões teológicas, jejum, aquela coisa toda, e Jesus vem com uma magistral parábola das novidades. Ele olha para os discípulos e propõe o desafio dos velhos ambientes e das velhas manias, como se fosse para a gente olhar a história das nossas rupturas, de que a nossa vida é feita disso, de fazer avaliações do que envelheceu e precisa ser descartado, e daquilo que ainda cabe um remendo, e daquilo que é novo. A vida é feita dessas dinâmicas de reconhecimento, de coisas na gente e de gente perto da gente que envelhece. Coisas envelhecem. É importante a gente lembrar disso. A gente está no tempo das transições. O que está vindo aí não é só um novo ano, não sei se você já pensou nisso, mas está vindo aí um novo ano, uma nova década, novas perspectivas, é tudo novo. Já parou para pensar o quanto o mundo muda em 10 anos? Esses dias eu fiquei fazendo essa análise filosófica horripilante, que é olhar em 10 anos como o mundo muda. Quem tiver aqui em casa álbum de fotografia, dá uma olhada nas suas fotos da década de 80. Você vai glorificar a Deus que o tempo te melhorou, irmão. Fala a verdade. Não é? À medida que a gente vai olhando para as décadas, se a gente pausasse a nossa vida de décadas em décadas, era um susto para melhor, né? Para quem está vivo, e um susto para pior para quem não percebeu que envelheceu com o processo. É importante lembrar disso aqui, novas perspectivas. O novo que se aproxima, sempre se aproxima como desafio. Olha que interessante, o texto de Mateus apresenta para nós duas poderosas percepções, modos de ver, a memória e o futuro. E isso é importante demais. Essa dialética velho versus novo, só que com o adicional do remendo. É como se Mateus estivesse dizendo assim, quero que vocês entendam que a vida tem essa coisa de velho e novo, mas ela não é só essa polaridade irritante, velho e novo. No meio cabe um remendo. Isso é fantástico. Ele dizendo assim, a gente não pode viver a vida toda naquela sensação de que ou é isso ou é aquilo. Cabe remendo em algum ponto. Só que é preciso saber como remendar.
Algumas coisas precisam de uma espécie de pedagogia do novo olhar, saber enxergar o que está na frente. O texto é muito mais profundo do que aquilo que eu chamo de a velha e irritante mania de polarizar entre judeu versus cristão. Não se trata no texto de confessionalidade, a mera confessionalidade. Eu sou judeu, eu sou cristão. O texto é mais profundo, ele trabalha com centralidade. A ideia de Jesus é o que eu coloco dentro de mim. O que cabe dentro do meu ser? A pergunta que Deus quer fazer para a gente aqui essa noite, para projetar um futuro para nós, é o que eu vou botar aqui dentro na próxima década? O que é que vai ter espaço em mim? Toda vez que eu olho para isso, a oração que eu faço é: Deus, me ajude a não deixar que o pior que existe lá fora encontre espaço para crescer em mim. O que é que eu vou colocar aqui dentro? O que é que vai caber aqui? Eu vou precisar passar pelos piores perrengues da vida para descobrir que certas coisas não cabem em mim? Ou eu vou precisar entender, nem que seja a base da força, porque esse é o problema da vida, ela bate primeiro e explica depois. A gente aprender que certas coisas não precisam, que eu não preciso ter um monte de coisas. A gente vê umas cenas assim, às vezes eu fico observando umas cenas, você vai no shopping, por exemplo, nessa época do ano, é tribulação total, né? E tem gente que passa com 1.455 sacolas nas mãos e não conseguem sequer andar perto das pessoas, porque quanto mais coisas você carrega nos braços, menos sobra espaço para um abraço. E a beleza da vida está nessas coisas que a gente não compra. É o instante, que no momento exato em que acontece já virou memória. É o beijo, é o abraço, é o encontro com quem se ama, é celebrar a vida à mesa, é você ver a felicidade dos irmãos recebendo uma cesta, não por necessidade ou humilhação, mas por gratidão pelo serviço prestado. O instante dura pouco, então não jogue fora seus momentos. Agradeça a Deus por estar vivo, respirando e feliz. A maior alegria da gente aqui hoje é receber a bênção da simplicidade. Eu não vim aqui hoje pregar para você o Deus que te dá. Hoje é só o Deus que te ajuda a ser. Amém? Livre o suficiente para que você seja quem é. Não é bom saber disso? Não é bom saber que Deus nos ama como somos? Que somos feitos à sua história, do jeito dele? Se dentro de nós, escute isso daqui, ó, anotei aqui, ó, se dentro de nós, no centro da nossa vida, tudo que insiste em ficar é apenas o desprezo pelo outro, as velhas birras eclesiásticas, ou a insistência com modelos que já deveriam ter caducado, o máximo que a gente consegue é aumentar o rasgo, porque a teimosia com o velho acelera a destruição. Quem teima com o velho tem um problema sério com isso. E é complicado quando a gente vive uma espiritualidade velha e teimosa, ranzinza, que não conversa com ninguém. Olha, pouca coisa é mais triste do que você estar do lado de alguém que envelheceu, mas amargurou-se no processo. Um velho ranzinza é o pior tipo de humanidade que existe. Ele reclama de tudo, ele tosse por tudo, ele tem reumatismo do espírito. E é monstruoso, porque todas as juntas dele estão enferrujadas. Ele não consegue ser feliz com nada. Para esboçar um sorriso é quase um crime. E há muita gente que envelhece assim. Agora, fala a verdade, não é legal quando você está perto de um velhinho, gente boa, que envelheceu, mas não quer saber disso, como aquela senhora de 80 anos que deu um brado na frente do espelho. O que essa menina está fazendo no corpo dessa velha? Fantástico. A liberdade de saber quem você é. Eu quero que você saia daqui hoje livre, feliz e alegre por um Deus que nunca fica velho e que não permite que essa velhice invada a sua alma. Sejam bem-vindos ao novo. O novo de Deus é sempre isso. Amém? É bom lembrar algo que é maravilhoso. Ninguém destrói o novo, já percebeu isso? Não há destruição do novo. O novo sempre se aproxima, sempre se apresenta. Sempre há uma novidade. Aliás, é tremendo quando você olha nos profetas que eles profetizavam esse novo. Isaías, por exemplo, no capítulo 42, versículos 9 e 10, ele diz assim, ó: eis que as primeiras coisas se realizaram, passado. Novas coisas eu vos anuncio. Cantai ao Senhor um cântico novo. Olha que tremendo. Eu vos anuncio coisas novas. A ideia do texto, profeticamente, o profeta é dizer assim, ó, olhem para frente também. Eu queria que você lembrasse para o resto da sua vida, quando você entrar no seu carro, o retrovisor é sempre menor que o para-brisa. Essa é a dinâmica. Você olha para trás como referência, mas é para frente que o novo te abraça. A velocidade da graça vem do que vem de lá. Essa é a nossa ideia aqui hoje. Amém? Queria brincar um pouquinho aqui hoje sobre essas relações entre o velho, o novo e os remendos. Amém? Todo mundo aí? Olha só que interessante. Primeiro, a pedagogia das coisas velhas. Vamos mexer no velho primeiro. A perspectiva do cuidado. É preciso muito cuidado com o velho. Todo velho exige paciência e equilíbrio. O velho que é esperto aprende que não precisa correr. O velho que acha que não envelheceu, corre, pula e cai. Não é?
É sempre preciso uma dinâmica do equilíbrio. Aprender a lidar com aquilo que é velho. Tanto gente, quanto coisas, quanto relações. Relações que envelhecem tendem a ficar complicadas. Porque elas podem ser como vinho e aí ficar fantástica. Ou podem ser como vinagre e aí ficar um problema, não é? Depende de que tipo de qualidade você projeta na própria relação. O velho exige reflexão. É preciso aprender a hora certa do descarte. O que é velho tem duas possibilidades. Pode ser meu lixo ou meu luxo. Já percebeu que algumas coisas velhas viram luxo? Donos de Fusca, 1960 e pouco. Alguns não vendem nem que você dê a casa para eles. Porque aquilo para ele não é velho, é luxo, não é? É o jeito de enxergar algo, é a projeção da beleza em cima daquilo, é saber que há algo a mais, porque se carrega uma história e não se descartam apenas ilusões. Gente, escuta uma coisa aqui, ó. Quando a gente aprende a fazer esse tipo de leitura, e a palavra é fantástica nisso, a gente aprende a perceber o que perto da gente está envelhecendo. É importante lembrar que o mundo também envelhece, não é só gente. É estranho, quer ver só? Hoje, dificilmente, se você encontrar um jovem, por exemplo, aí, um adolescente, nessa faixa etária da adolescência, alguém que tem um nome tipo Sebastião, se assusta. Porque nomes envelhecem. Não é estranho isso? Coisas envelhecem perto da gente. Esses dias, eu, aqui em Goiânia, fui tomar um café com a minha esposa num lugarzinho lá, o cara veio com o menu, né, dos cafés, dos lanches, e eles fizeram um negócio legal, é uma capa de disco, e dentro tem um disco mesmo, você tira o disco, pensa, me deu até uma nostalgia, irmão, e eu não sou velho, né? Aí peguei aquele negócio, puxei, lembrei da minha mãe com aqueles discos. Se eu mostrasse para o meu filho, que ele não estava, se eu mostrasse para o meu filho, ele ia fazer aquela cara blasé de adolescente, aí daí? Não faz ideia, não é do mundo dele, o mundo não faz parte disso. Esse dia eu fiquei sabendo de um senhor, um avô, chamou o neto e mostrou para ele uma foto antiga dele. Quando mostrou a foto para o netinho de 3 anos, a primeira coisa que ele fez, meteu os dedinhos na foto para ampliar. O mundo envelhece. As coisas envelhecem. Coisas envelhecem. Se eu colocasse aqui hoje um HB20 para você, ou um Landau, dificilmente você gostaria do Landau. As coisas envelhecem, né? Não é não? As coisas envelhecem, só os manos entendem, as coisas envelhecem. Quando a gente não percebe isso, a gente faz uma leitura perigosa, passa a achar que todo velho é complicado, e aí não percebe o que é luxo. Daí tende a jogar fora, no lixo, aquilo que não deveria ser descartado. Daí a importância de se compreender. Está dando para entender? Reflexão frente ao velho. Ela faz a diferenciação do que é lixo e do que é luxo. Agora escuta, quando a alma fica velha, aí tudo envelhece. Esse é o problema. Se a alma fica velha, tudo envelhece. As piores rugas não estão na cara, estão na mente, na alma, no coração. Você pode ter o rosto todo enrugado e cada ruga dessa contar uma história e isso ser lindo. Você não pode ter a alma enrugada, porque uma alma enrugada enruga tudo perto dela. Almas com cheiro de mofo não inspiram ninguém. É perigoso demais. Agora olha que interessante, o pior tipo de velhice que existe é aquela que ainda não percebeu a passagem do tempo. É a ilusão da eterna adolescência. Sabe aquela coisa que dá que às vezes chega a ser estranho? A gente não vê às vezes assim uns velhinhos que têm a sensação de que eles acham realmente que ainda estão com 17 anos? Tipo, ele tem 70, ela 76, ele chama de meu crush. Pensa por um momento. Tem coisa que já beira o ridículo, não é o normal. Não estou dizendo que você deve ser aquele velho clássico. Não, muito pelo contrário. Que você seja o melhor possível. A questão é não confundir os tempos, não é? Isso é fundamental entender. Como cantava o Cazuza, não desvia não, o tempo não para. Ele fala, eu vejo o futuro repetir o passado, eu vejo um museu de grandes novidades. O tempo não para. Há muita gente que não entendeu ainda que o tempo não para. E toda pessoa que fica bitolada nesse tempo, que fica fechada nesse dia, anacrônica, não consegue compreender que esse tempo passa. E à medida que o tempo passa, eu sou chamado por Deus a uma santa lucidez para fazer leituras do meu tempo, para que eu não seja eu o dinossauro vivo do meu tempo, mas que eu aprenda que aqui hoje, com a bagagem do meu tempo, eu posso alguma coisa projetar no tempo de hoje. E aí, juntando a experiência do meu tempo com a força do tempo que está nascendo, a gente pode produzir bênçãos, a gente pode fazer história. Amém, irmãos? O que não dá é para fazer o eterno e chato conflito de gerações. Eu coloquei aqui, ó, velhos rancores precisam morrer.
quando a gente vai guardando rancores e eles envelhecem a alma, precisam morrer. Velhas dores precisam ser curadas. Todo mundo tem alguma dor que vai se tornando velha com o tempo. E dores velhas são aquelas que param e doem quando eu mexo. Só que é uma espécie de dor gostosa, já percebeu? Que a gente fica o tempo todo mexendo para sentir. Velhas dores tendem a fazer isso. Olha que interessante, velhas lembranças precisam ser ressignificadas. E aqui eu vou dizer uma coisa que talvez assuste um crente místico que a gente tem. Deus não muda o seu passado, jamais. Ele é seu. O que dá para fazer com isso é ressignificação, é olhar para trás e perceber caminhos, apontamentos e direções, é entender que esse passado que era para ser prisão, pode se tornar escola. Deus não vai fazer uma viagem no meu passado, Ele não precisa, nem eu. Ele só vai me fazer olhar para trás, sem esqueletos guardados no armário. É olhar para trás e glorificar ao Deus que já esteve comigo lá. E que se eu estou aqui, é porque tudo passou, mas eu permaneci. E se eu permaneci, permaneci por causa dEle. DEle, por Ele e para Ele são todas as coisas. Velhas lágrimas podem ser transformadas. Agora, olha que interessante. Não entre no novo, arrastando o velho. Queria fazer um desafio a você aqui essa noite. Que você vire esse ano, tanto o ano quanto a década, deixando para trás o que é velho, que você saia daqui hoje com espírito de novidade de vida, a novidade da graça, para você entrar novo, num ano novo, numa década nova e quem sabe num projeto de vida novo. Você crê nisso? É aprender com isso. Não confunda antiguidade com eternidade. Se o velho não morrer, o novo não nasce. Deus te trouxe aqui hoje para lembrar disso. Amém até aqui? Segundo, a pedagogia do remendo é a perspectiva da preservação. Uma coisa é mexer com o velho, outra coisa é saber o que remendar, não é? E como é importante isso aqui, ó. Eu coloquei aqui, nunca jogue tudo fora por causa de alguns defeitos. Você já viu que tem gente que tende a julgar a vida inteira por causa de uma coisa que deu errado? Eu vou dizer uma coisa que eu quero que você nunca mais esqueça na sua vida. As coisas na sua vida que deram errado, mas serviram para te inspirar, são melhores do que aquelas que deram certo e sumiram. O que te dá inspiração é melhor. O que te faz viver é melhor. Certos erros da sua vida vão ser melhores do que muitos acertos que passaram. Porque eles te levaram para o abraço de alguém, eles te levaram para a comunhão da igreja, eles fortaleceram a tua chance, te deixaram mais humano do que nunca. Eu estava lendo um livro onde o escritor falou assim, ó, o momento, eu amo ir ao circo e ver quando o trapezista vem e solta um trapézio para pegar o outro. Aí ele diz, naquele momento onde ele está perigosamente vivo, eu me sinto mais vivo do que ele. Não torço para que ele caia, torço para que essa vida permaneça. Aí ele diz, a vida nada mais é do que estar perigosamente entre sair de casa e chegar ao templo, entre sair da casa e chegar à escola, entre passar uma noite inteira dormindo. Olhe para mim, se você passou essa noite toda dormindo, e todo mundo aqui, provavelmente, e você acordou, se você dormiu pelo menos 4 horas inteiras, aquele sono profundo, pensa no milagre. Naquele horário você estava completamente vulnerável, fragilizado e exposto. A casa não caiu, ninguém te detonou, você acordou, você já é uma bênção, já é um milagre, já está vivendo a sustentação feliz da graça de Deus. É muita bênção para pouca noite. Não é? Olha que coisa interessante, a gente vive na sociedade da desistência. Nenhum remendo e só o desespero da substituição. As coisas são jogadas fora numa velocidade muito grande. Já não há lógica, a pedagogia do remendo. Para que remendar se eu posso substituir? Para que remendar, entre aspas, um casamento se eu posso substituir pelo divórcio, que é mais rápido, mais fácil? Não é? Para que remendar uma relação, tentar colar alguma coisa, se eu posso simplesmente substituir? Hoje se substitui amigo numa velocidade incrível. Tem um escritor que eu estou lendo, ele diz assim, olha que interessante, ele diz assim, ó, antigamente, para eu fazer uma amizade, isso tinha a ver com o meu caráter, eu escolhia as pessoas que eu queria ser meu amigo, porque eu escolhia elas com base no meu caráter. Já hoje, pelas redes sociais, eu tenho tanto amigo e qualquer um que solicitar, eu recebo, que eu estou começando a pensar, será que o meu caráter piorou? Olha o nível que a gente está vivendo, de um nível que as nossas escolhas tendem a ser pela máxima, e não pela mínima, aquela sustentável. Sabe aquela ideia de dizer, é seu amigo, é meu amigo também. Não. Para ser meu amigo tem que passar nos meus critérios, não apenas nos seus. A gente vive uma lógica perigosa, de absorção. Perigoso demais isso. Escuta uma coisa aqui, ó. O remendo tem 2 percepções que eu acho tremenda, eu estava pensando sobre isso. Ó. Primeiro, o amor pelo que está defeituoso, aí você remenda. Tem coisa que você não quer jogar fora de jeito nenhum, não é? Por exemplo, eu falo com muita propriedade sobre isso, porque minha mãe é costureira. Então, desde pequeno eu vi, muitas das vezes, minha mãe fazendo os remendos.
Chegava uma pessoa assim, era interessante, tinha gente que chegava quase chorando, implorando um milagre, uma mágica para minha mãe. Vinha com a camisa que ela mais ama, a calça que ela mais ama. Olha, irmão, o que aconteceu? Passei num prego, alguma coisa. Pelo amor de Deus, o que faz? Eu não vou jogar fora isso. Isso foi da minha avó, isso foi da minha mãe. Aí minha mãe vinha com aquela mágica da costureira e fazia um remendo. E tudo bonitinho, ajeitadinho, que passava, que ninguém nem via. Para a gente que era filho, botava qualquer pano, né? Fazia um remendo em cima do negócio e já era. Lembra disso? Do remendo da costureira? Não é? Algumas pessoas ainda fazem, outros simplesmente jogam fora. Gente que tem muito tende a simplesmente esnobar. É por isso que Shakespeare dizia que só zomba de uma cicatriz quem nunca passou pela mesma dor. Olha que interessante. Tem uma percepção do remendo, que é o amor pela coisa que você tem, daí você remenda, e tem também a percepção da necessidade. Você não tem dinheiro para o novo, então remenda. Não é? Muita gente vive nessa perspectiva. Tem gente que ama e quer remendar. Tem gente que não quer aquilo, mas porque não tem condições de comprar outro, opta pelo remendo. Ele serve nos dois, serve no carinho, serve na necessidade. A ideia é interessante demais. Algumas relações sobrevivem por causa dos remendos, outras desistem, e aí simplesmente sepultam seus sonhos. É bom a gente saber que relações, olha que tremendo, podem ser reconstruídas, podem resistir a um remendo. A questão é que tipo de remendo. Que Jesus falou que é preciso saber qual é o pano que combina com isso aí. Ou seja, não dá para fazer um remendo apenas pela lógica de empurrar com a barriga ou de colocar de qualquer jeito. Se tem uma coisa que é bonita na Bíblia é que ela não trabalha com a teologia do qualquer jeito, do jeito que dá, tá bom. Ela trabalha com excelência, o que significa que é preciso saber que tipo de coisa a gente está trabalhando. Olha que interessante, é bom saber que alguns rasgos podem ser costurados. E Salomão sabia disso. Em Eclesiastes 3, verso 7, ele diz assim, há tempo de rasgar e tempo de costurar. Tem tempo que rasga e tem tempo que costura. Tem tempo que aumenta para além da própria percepção do lugar, e daí destrói. Por isso é tão importante lembrar que é possível fazer algo. A ideia que fica implícita aqui é belíssima. Você não precisa destruir e jogar fora as coisas, sem antes ter lutado por elas. Olha que incrível que é isso. É Deus dizendo para mim e para você aqui hoje, lute pelas coisas na sua vida que ainda valem a pena. Que você não entre no novo apenas como alguém que só descarta as coisas. Olha isso daqui, o remendo, lembra de uma coisa, remendo é sempre provisório, ele nunca é original, nada vem original. É importante lembrar disso. Tem um tempo que é preciso lembrar. Por que eu estou dizendo isso? Para a gente aprender a olhar para dentro, para a alma e para a família e fazer duas perguntas fundamentais. Primeira, quantos remendos existem na nossa casa? Quantas relações estão vivendo sem qualquer tipo de remendo ou com os piores remendos? E segunda pergunta, o provisório na sua casa vai virar eterno? Ou vai ser apenas isso, caráter de provisório? Ou seja, vai chegar um tempo em que eu vou saber que esse remendo pode rasgar de novo e daí eu vou trabalhar por algo novo e bem feito? Ou eu vou deixar apenas a coisa de qualquer jeito, esburacada, mostrando que a cada tentativa minha de remendo foi um mal que eu causei em alguém? A ideia que fica aqui é tremenda. Que tipo de vida eu exponho quando eu olho para dentro de mim? Deus nos trouxe aqui essa noite para a gente fazer um mergulho na intimidade e a gente lembrar que esse tempo de rupturas e transições é o tempo perfeito da reflexão. O que cabe na sua alma, no centro da sua vida? O que é que existe aí dentro que precisa ser refeito, ressignificado, revisto aqui hoje? Então você tem duas perspectivas até aqui. A perspectiva do velho e a perspectiva do remendo. E a terceira é a pedagogia do novo, que é a perspectiva do recomeço. Quer ver uma coisa tremenda? Deus sempre tem o novo para nós, sempre. Deus sempre trabalha com a novidade, o recomeço. Tanto é que a ressurreição de Cristo é a nota máxima na melodia divina da história. É por isso que toda e qualquer palavra na Bíblia vai apontar para Cristo. Ele é o máximo do que a gente pode imaginar. Salomão passa Eclesiastes inteiro dizendo uma frase: não há nada de novo debaixo do sol, até Cristo. Porque quando Cristo chegou, colocou algo novo, ressurreição. E por causa dele, novas possibilidades são sempre bem-vindas. É importante a gente lembrar disso aqui, de que a gente serve um Cristo que não tem o cheiro de mofo. É tão importante quando a gente vê isso numa igreja viva, dinâmica, uma igreja que cresce, que se abraça, que vê pessoas nascendo. O bonito da igreja é isso, ela é um microcosmo do próprio universo. As coisas, gente nascendo, gente morrendo, gente que chega, gente que sai. Esse movimento da igreja indica vida. Tudo aqui é vivo. Olha que coisa interessante, Em Lucas, no capítulo 2, versículos 25 a 38, tem uma das cenas que para mim é uma das mais lindas, que mexe muito bem com essa coisa do novo, do Natal. É Simeão. A Bíblia vai dizer que Maria
José pegam Jesus, levam ao templo, e olha que tremendo. Tinha tanto sacerdote naquela época que eles faziam uma escala do dia. E Simeão, é isso que me encanta no texto bíblico, Simeão não estava na escala do dia. Eu acho tão tremendo quando Deus bagunça as nossas ordens, né? Uma espécie de babelização divina. Deus não podia respeitar a escala que os caras montaram? Não respeitou. Ele toca lá, o Espírito Santo faz de Simeão, movido pelo Espírito, ir até o templo. Não era o dia dele, mas ele foi. Olha que tremendo. O Espírito que vai lá e mexe. Além das listas, das marcas, do que estabelecido, do estabelecimento, do sistema, seja como você chamar essa coisa, ele olha para além disso e chama um deles, que não está na escala, que não está previsto para o momento, ele simplesmente encaixa o dele. Simeão está em casa, movido pelo Espírito, ele levanta. Aí a Bíblia é tão tremenda, Lucas diz assim, Simeão está em casa e movido pelo Espírito, porque havia para ele uma promessa de que não morreria sem ver o Cristo do Senhor. Ele se levanta e vai para o templo. Olha que coisa tremenda. Ele está velho, está perto de morrer, não está na escala do dia, tudo completamente o oposto. Só que o Espírito vem e faz uma coisa que é tremenda, que quase nunca aparece com o velho, memória. O Espírito sopra sobre ele. Lembra que há uma promessa? Lembro. Então vai para lá que a promessa hoje é verdadeira. Ele se levanta e vai ao templo. Imagina, aí Lucas capítulo 2 vai dizer que Simeão mostra para nós o novo de Deus e a nossa reação a ele. Um menino que nasce tão de Deus e tão nosso. Ele vai para o templo para ver aquele menino. Eu acho tão extraordinário. O socorro de Deus para Israel não veio na forma de poder, de um poderoso exército, nada disso. Mas através do gesto frágil de pegar um bebê no colo e dizer, Deus, eu acho tão tremendo quando Simeão pega o menino. Ele diz assim, Senhor, agora despede o teu servo em paz. Olha o que ele está dizendo, na frente do novo, agora eu posso morrer. Despede o teu servo em paz, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Sabe o que ele está dizendo? Deus pode fechar esses olhos, porque eles já viram Cristo, e os olhos que viram Jesus não precisam ver mais nada, já viram tudo o que precisam para ver. Fecha os meus olhos, porque eles enxergaram tudo. É fantástico. Ele está no templo para enxergar um menino. Quantos meninos ele viu nascer? Quantos meninos ele pegou no colo e apresentou a Deus? Era da dinâmica do ministério dele. Só que esse menino, a mesma coisa, hoje não é o mesmo. Hoje é um novo. Hoje é Emanuel, Deus conosco. É ele gritando, dentro das coisas normais, Deus se apresenta. Deus está conosco. Na segunda-feira, na cozinha, na casa, no banheiro, na realidade cotidiana da vida, Deus se apresenta como novo dentro daquilo que a gente vê todo dia. É preciso manter a percepção atenta. Olha que coisa tremenda que é isso. O Natal não é um sinal de que a nossa esperança vai nascer nos palácios, nada disso. O Natal é o sinal de que a nossa esperança nasce nas manjedouras da simplicidade, nas pessoas que viajam, que estão atrás de alguém. Olha que tremendo que é isso. No encontro, no abraço, em vir adorar o menino, em estar perto de um nascimento. É espetacular isso. O que a gente celebra aqui não é a data, como o pastor Leandro muito bem colocou, não é a data. Isso é só para a gente que é teólogo, que acha uma maravilha ficar brigando por coisas ridículas. A ideia tremenda da coisa é dizer, não é um nascimento, é o nascimento. Ele nasceu para que nada mais na gente morra. Ele nasceu para que tudo possa fazer nascer. E porque ele nasceu, meu amor nasce no meu peito. A minha vida renasce toda vez que eu penso em morrer. Porque ele nasceu, ele faz nascer em mim o céu. Olha que lindo que é isso. Eu estava pensando esses dias, Isaías, 700 anos antes de Jesus nascer, ele vai profetizar o nascimento de Jesus, que é simplesmente o nascimento, e ele profetiza na frase mais comum de todos os tempos. Eu tenho certeza que agora, nesse exato momento, em algum hospital, alguma maternidade desse mundo, tem um pai agora, embasbacado, ouvindo a seguinte frase, teu menino nasceu, não tem? E ele todo felizão, eu sou pai, meu menino nasceu. Olha a frase que Isaías escolheu para revelar Cristo ao mundo. A frase mais comum de todos os tempos. Ele vai revelar o nascimento daquele que é acima de tudo, e ele não escolhe uma frase pomposa, extraordinária, como Césares, por exemplo. Quando um César era apresentado em público, que se falava o nome dele, tinha mais de 18 nomes. Era quase uma hora só para apresentar o César. Com Jesus, não. Simplesmente o profeta se levanta e fala, nasceu um menino. Oh, coisa fantástica é a simplicidade. A simplicidade atrai a glória de Deus. Sabe o que significa isso? Nos gestos de simplicidade do seu culto, Deus se revela. Na simplicidade da adoração, Deus se revela. Na simplicidade de um abraço, Deus se revela. Deus se revela na simplicidade nova daquilo que a gente tende a julgar velho. Essa é a beleza da coisa. Daí que a gente vem aqui o tempo todo. Você vê, às vezes a gente pensa, para que vir na igreja esse tempo todo? É que aqui nada é velho. Tudo se renova.
Eu acho tremendo Jeremias escrever num texto tão pesado como é Lamentações, que é um texto que quase não se lê na igreja de hoje, né? Lamentações, e ele para e diz assim, ó, as tuas misericórdias não têm fim, elas se renovam como a manhã. Você já viu alguém que se cansou da manhã? Jamais. Da noite a gente cansa, mas da manhã nunca. Ele dizendo assim, eu quero que você lembre que se você abrir a janela e vir o sol, lembre-se, essa graça permanece no mundo, cuidando da vida. Quando você ouvir a frase, nasceu um menino, lembre-se, já nasceu um menino que nunca mais morreu, e é o único menino que já nasceu pai, ele é pai da eternidade. A nossa maior alegria aqui hoje é lembrar que nossa bênção e a nossa vitória não está no milagre, na mágica e no extraordinário, está na graça de um Deus que cuida da gente no comum, no cotidiano da vida, que abençoa a simplicidade. Olha que coisa interessante, é possível ver Deus na novidade de um bebê, nos gestos de amor, na fragilidade de alguém enfermo precisando de abraço, na alegria da família que cerca a mesa. O novo está aqui nas novidades esquecidas ou desprezadas da gente. Essa é a novidade da vida. Quer ver uma coisa que é interessante? É por isso que a gente tem a mesa. Coisa fantástica é a mesa. A mesa é a eterna novidade. Por exemplo, o que a gente mais faz na vida, principalmente sendo crente? Comer. Não é verdade? Aí a gente faz um aniversário, o que a gente faz? Come. A gente vai fazer um encontro com a gente mesmo, que a gente se encontra todo dia. Vamos fazer um encontro lá em casa, aquele negócio todo, o que a gente faz? Come. Quando a gente quer festejar, churrasco, está tão triste, entra em depressão, come até explodir. A gente come, irmão. A nossa vida é feita... A mesa. Você já percebeu que a mesa é um negócio tão espetacular que ela nivela todo mundo? Você pode ser gigante ou menor da casa, na mesa está todo mundo no nível dos olhos. A mesa serve para isso, para lembrar a gente eternamente que aquilo ali é necessidade básica do humano, comer e conviver. A mesa é um eterno convite. Aí Jesus faz uma coisa incrível, ele chega e choca a sociedade da época, porque ele comia com pecadores. Tanto é que os fariseus começam com uma espécie de imbecilidade teológica e perguntam, como é que ele come com pecadores? Agora raciocina comigo, se aqui embaixo todo mundo é pecador porque ninguém é santo, se Jesus não comesse com pecadores, ele morria uma semana de fome, é ou não é? Percebe como às vezes a nossa capacidade de inteligência é nada mais, nada menos do que uma burrice elegante? O que Jesus está mostrando para nós é lindo, é dizer para mim e para você que a nossa maior alegria aqui hoje é que a gente tem sinais da grandeza divina na simplicidade da vida, na mesa da sua casa, no abraço do seu filho, no encontro com a esposa, na amizade da igreja, na fraternidade entre os irmãos. Nessas coisas Deus se revela. Então eu queria que você lembrasse que nesse ano inteiro você teve flashes da graça de Deus todos os dias na sua vida. Por isso que é importante chegar aqui hoje e agradecer a Deus. Agradeça a Deus por um minuto, pela sua vida, pela graça, pela celebração, por estar vivo, por estar de pé, por ter comido, almoçado, jantado, tomado café, por gente que você abraçou ou te abraçou. Agradeça a Deus pela bênção do cotidiano, pela novidade que Ele mostra todo dia, espremido nas esquinas e na vida. A nossa beleza está nisso aqui, ó. Interessante, eu coloquei aqui, abra os seus olhos e enxergue as novidades da sua casa. Simeão tem um bebê no colo e uma novidade para espalhar. Deus está entre nós. Tenta imaginar, eu queria que por um momento você fizesse essa imaginação aqui, ó. Imagina você como velho, como um Simeão, um sacerdote já velho, que você vai ao templo, é a mesma coisa, a mesmice, só que quando você chega lá, você pega esse garoto no colo, e ele não tem nada de extraordinário, nada de especial. O texto bíblico não mostra Jesus fantástico, tremendo. Nossa imaginação é que tenta buscar isso. É por isso que na história da teologia tem livros apócrifos, por exemplo, que tentaram recriar a infância de Jesus. Aí você fica perguntando assim, mas pastor, por que o texto bíblico não conta da infância de Jesus até o começo com detalhes pormenorizados? Como um livro que eu estava lendo esses dias sobre a infância de Jesus, que conta de um Jesus garotinho indo para a escola com um vaso cheio de água junto com outros garotinhos. Aí de repente Jesus joga o vaso no chão, o vaso quebra, a água espalha, aí ele estende a mão, a água volta para o vaso cola direito. Os meninos tentam fazer também, quebra tudo, apanha dos pais e das mães. Pensa num Jesus encrenqueiro. Sabe por que a Bíblia não mostra os pormenores da infância de Jesus? Porque ela não é um livro de fã-clube divino dando a nós ênfase nos nossos desejos mais malucos de recriar processos. Não é gibi. E nem é uma teologia de Jesus. É uma biografia extensa da última semana. O que a Bíblia está mostrando para nós no Novo Testamento não é uma história de um mito e uma narrativa em cima de um personagem. É a história de como esse homem nasce, cresce, vai para a cruz, vence a morte, sai do túmulo e por causa dele eu posso estar de pé aqui hoje. Essa é a história e é isso que vale a pena.
Pela graça, pela cruz. É por isso que a gente está aqui, para preencher de significado nossa vida. É por causa da cruz que a gente preenche de significado o nosso movimento como igreja, a mesa da ceia, o batismo, a história da fé. Tudo isso faz sentido por causa de Cristo. Não é um fã-clube divino enchendo de informações a nossa busca, uma ânsia maluca por movimentos de Jesus. Não é uma colagem, não é personagem. É vida. E toda vida é normal. Pelo menos até que um certo tempo, né? E esse Jesus vai começar exatamente nisso. Vem Simeão com um menino no colo, um bebê que não tem nada de extraordinário, é um bebê. E ele simplesmente levanta, olha para esse bebê e diz assim, ó, esse menino agora eu estou vendo a face de Deus. Aí o que é tremendo é que ele olha para o menino e diz assim, ó, esse menino aqui vai ser um sinal de contradição. Está aí uma bênção que eu veria os pais decepcionados e desesperados se ouvissem o pastor, na hora da apresentação da criança, falar, esse menino vai ser um sinal de contradição, pensa. Virar para a mãe e falar, uma espada vai transpassar teu coração. Esse menino nasceu para bagunçar os processos. Esse menino vem com um novo que pouca gente entende como novidade. Porque ele vem com um novo que precisa primeiro arrancar a máscara do velho. E todo o processo de arrancar é um pouco violento, por isso dói. Mas depois que essa coisa sai, aí o novo pode chegar e abraçar. E todo o abraço do novo vai gerar alguma coisa nova. É isso que Deus está produzindo na gente aqui hoje. Olha que interessante, ó. O novo sempre chega, nós é que somos apressados demais para percebê-lo. Eu queria que você guardasse uma coisa que eu vou te falar aqui hoje, agora, e eu acho que isso aqui vai ser uma projeção para a sua vida a partir desse novo ano e dessa nova década. Amém? Guarde o que eu vou te dizer aqui, ó. Uma lagarta não precisa de um milagre para ser transformada numa borboleta. Ela precisa de um processo. Nunca jogue fora o seu processo. Porque depois desse processo é que surge o novo. E esse novo de Deus é todo um trabalho que é sendo feito na gente. Tire da sua mente a ideia de Deus relacionada à pressa. Deus age devagar. Deus sempre age devagar. Mas o produto final desse devagar é a pura e mais perfeita graça sendo trabalhada na vida da gente. É a libertação que Deus trabalha no processo, paulatinamente, devagar. É tão tremendo isso. Saber que entre o erro de Adão e a solução em Cristo, Deus podia ter estalado os dedos, só que Ele não é Thanos, é Deus. O que Ele fez? Levou séculos trabalhando em parceria com o humano, levantando um profeta aqui, trabalhando com alguém ali, sempre sugestionando gente, trabalhando com pessoas, movimentando a história, para que toda a história fosse escrita com uma única palavra em mente: redenção. Se a gente está aqui hoje, é porque a gente tem um Deus que se preocupou com o processo, com a redenção. Ou seja, para o sofrimento humano, Deus não tem uma explicação. Ele tem um filho que Ele colocou na cruz e que experimentou todo o sofrimento. Não é uma teoria, é uma vida. Não é apenas um modo de explicar, é graça. Se nós estamos aqui hoje e vivos, é porque essa graça nos sustenta, essa graça nos alcança, essa graça é para nós. O novo sempre chega. Que nessa nova década, você tenha sempre uma atitude de aprendiz. O que é a atitude de aprendiz? É lembrar que sabedoria não é a chegada, é o caminho, é um jeito de ir. E aí que entra Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Caminho, jeito de ir. É tremendo isso. Eu estava olhando esse texto no original grego, quando Jesus fala assim, ó, eu sou o caminho, ele diz ego eimi re rodós. Rodós é o nosso termo de onde vem rodovia na língua portuguesa. É tremendo esse texto. Eu sou a rodovia. Olha que tremendo. Kai re aleteias, a verdade. Aletheia é uma palavra grega que é a junção de dois vocábulos. Alfa, que é um prefixo de negação no grego, letos, de onde vem aquilo que é letal na nossa língua portuguesa. Olha que incrível. Aletos, aletheia, aquilo que não mata. Agora, pensa comigo, raciocina comigo. Sabe quando você vai viajar com a sua família, que você entra no carro e faz aquela oração: Senhor, abençoa a nossa família, nós estamos saindo em viagem, livra-nos de todo e qualquer acidente. Já fez essa oração alguma vez na vida? Livra-nos de todo e qualquer acidente. Olha o texto de Jesus: ego eimi re rodós, eu sou a rodovia que não mata. Por isso que termina: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a única rodovia que você não capota, a única rodovia que não destrói sua vida, a única rodovia que não te leva à morte. Nessa rodovia você viaja tranquilo, porque sabe como sai e sabe como chega. Eu sou a única rodovia que a sua vida é garantida. Esse texto traz para nós algo que para mim é decisivo, é fundamental. É o essencial da vida. Guarde isso daqui, ó. Permita-se ser surpreendido. Guarde uma coisa: nenhuma estrutura é senhora do tempo. O novo sempre se apresenta e desafia. É Jesus dizendo assim, ó: vai ter um dado momento que você vai perceber que tipo de vinho coloca nos odres, porque odres que envelheceram não suportam mais.
É preciso lembrar de uma vez por todas que roupas novas precisam de outro tipo de remendo. Ou seja, não vão insistir com modelos que acabam, com coisas que param, que não precisam seguir à frente. Você precisa aprender de uma vez por todas a levantar do chão da prostração e lembrar que essa nova vida que está se aproximando é uma vida de novas escolhas, de novos projetos e de novos sonhos. Eu queria que a gente saísse daqui hoje com 2 tipos de novidade. Abraçando a novidade que vem para uma nova pessoa que vai. Um encontro de novidades. O ano está vindo, a década também, novos, mas eu preciso ser novo. E eu sei que isso é a coisa mais difícil que existe de fazer, porque a gente às vezes tem a tentação de achar, mas já estou passando. Eu lembro que uma vez eu fui dar uma palestra para líderes no interior do Brasil, aí em algum lugar, e enquanto a gente falava assim depois, conversando, um daqueles engraçadinhos, sempre tem engraçadinhos, né? Disse assim, mas isso aí não é mais do meu tempo. Eu brinquei com ele, quando foi que o senhor morreu? Porque se a gente está vivo, ainda é do nosso tempo. Seu tempo só acaba quando você já não estiver aqui. Sabe por quê? Eclesiastes 9 tem uma frase devastadora. É melhor você ter um cachorro vivo do que um leão morto. E para o judeu o cachorro não é nada. Já o leão é espetacular. A ideia judaica é fantástica. Para que ter o espetáculo morto, se você pode ter o essencial, porém vivo? Significa que você não precisa ter a maior casa de Goiânia se você não tiver alguém para abraçar lá dentro. Não adianta ter um endereço se você não tiver um lar. Não adianta ter o melhor colchão, daquele que faz massagem na alma, se você tem insônia. Para que todo mundo da sua casa ter 17 carros cada um, se vocês não andam mais na mesma direção? Para que ter uma mesa de mármore importada da Itália, se a vontade que vocês têm é quebrar a mesa na cabeça do outro? Para que você ter um guarda-roupa com tanta roupa? E as pessoas que moram com você se sentindo farrapos humanos? Para que ser a melhor pessoa da sociedade, mas ser a pior patroa para a sua secretária? Sair daqui novo significa sepultar aqui o velho, chato e complicado que você está se tornando. Deus me trouxe aqui hoje como um tipo de profeta intragável, daquele que você não suporta, para dizer para você que ou você sai daqui uma bênção, ou você vai sair daqui um velho enjoado, meio vampiresco, daquele que não morre nunca. Que Deus te faça sair daqui hoje para acordar em novas manhãs. Que Deus te faça sair daqui hoje vivo para novos tempos. Que você dê um abraço verdadeiro e novo em qualquer pessoa que passar pela sua vida hoje. Amém, irmão? Que os novos fiquem de pé. Queria que você pensasse numa coisa que é fundamental. O que é que você vai colocar aí dentro, no centro da sua vida, a partir de hoje? Não permita que coisas que não façam sentido entrem aí. Não entulhe a sua alma. Não coloque entulhos na sua vida. Não encha de lixo a sua história. Que você coloque como resolução da sua vida aqui hoje. Nesse novo ano que vai entrar, nessa nova década que virá, eu só vou permitir que entre em mim, que ganhe espaço em mim, aquilo que for de Deus, que for uma bênção e que servir para me edificar. Não vai entrar em mim fofocas, calúnias, injúrias, rancores, traições, ódios. Não vão entrar em mim segredos calados que podem matar alguém. Não vão se criar em mim raízes de amargura. O que vai gerar aqui dentro vai ser a graça, o abraço, o recomeço, a novidade de vida. Eu queria que a gente saísse daqui essa noite experimentando algo completamente diferente de Deus. Eu não vou dizer algo novo de Deus, porque o novo de Deus chama-se Cristo, e Ele já está conosco, e não tem nada melhor do que Jesus. Sabe aquela coisa de que o melhor de Deus está por vir? O melhor de Deus é Cristo, já veio, você não pode esperar nada além de Jesus. O que eu quero que você entenda aqui hoje é que se esse novo está em você, aí mesmo que as coisas envelheçam, ao toque da graça, ou na linguagem bíblica de Jó, ao cheiro das águas brotará. Obrigado, Senhor. Obrigado, Deus, por uma noite tão produtiva aqui. Eu quero te agradecer, Senhor, por cada pessoa que está aqui dentro essa noite. Porque o Senhor, conhecendo as realidades, os contextos e os corações, sabe exatamente quem estaria aqui hoje. E eu creio na tua soberania. Creio que o Senhor é o Deus que fala num nível onde eu não posso chegar. O máximo que eu alcanço, a minha voz alcança, é apenas o aparelho auditivo de cada um.
Só que a tua palavra consegue penetrar juntas e medulas, ela tem uma acessibilidade insaciável. Tudo que eu te peço é que esta mensagem pregada aqui hoje seja como uma semente poderosa que, se cair no solo certo aqui hoje, ela vai criar uma floresta de possibilidades. E a gente vai sair tão novo daqui que o mundo vai espantar ao ver o nosso rosto, o rosto que viu a tua glória. Que ninguém saia daqui essa noite sem ser de algum modo alcançado pela tua presença. Obrigado, Senhor, pela novidade que nunca se cansa. Obrigado por cada homem e cada mulher, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe.